Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Paulo Gatti. Meu nome é Fábio Gatti. Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar um pouquinho sobre a confusão que acontece quando a gente tenta fazer o arrumar no Power Query, o que tem diferente dele com o do Excel, enfim. Vamos contextualizar um pouquinho esse negócio, tá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o BO, o problema em si. Esse textinho lindo, maravilhoso aqui que eu coloquei é uma demonstração clara do que acontece em geral no dia a dia em preenchimentos de dados em RPs, em planilhas, enfim, em que o usuário não tem o devido cuidado, né, o devido zelo com o dado e às vezes preenche coisas erradas, né? Por exemplo, eu vou preencher meu nome aqui, Fábio Gatti, né? E para olhos não tão atentos, você vai achar que este cara é igual a esse. Essas duas últimas informações que eu preenchi são iguais, né? Se eu der aqui um Enter, pedir para o Excel fazer essa verificação, vai ver que está dando falso, né? Isso acontece porque em uma das células eu preenchi normal, na outra eu coloquei este maldito espaço. Atrapalha bastante o nosso dia a dia em análise de dados. Dados aparecem como se fossem duplicados, mas na verdade são coisas distintas. O que nós temos que entender é que o espaço é um caractere, assim como qualquer outro caractere, né? Então, se você colocar um espaço, é a mesma coisa que se você tivesse escrito oi aqui. Na verdade, um O só, né? Porque é um caractere apenas. Tá bom? Então, quando eu tirei esse espaço, resolveu a vida. O que nós temos no Excel para nos ajudar, né? Então, aqui está o bate a cabeça no teclado e saiu assim, onde eu tenho vários espaços errados no meio do meu texto e também espaços a mais no começo e no fim, né? Então, aqui no começo e aqui no fim também temos espaços a mais. Eu vou fazer uma verificação rápida aqui de quanto caracteres há nesse texto. 66. Beleza. E agora eu vou fazer uma funçãozinha simples do Excel que ela arruma esse texto, né? E a própria função está com esse nome, que é uma tradução não literal ali da função real que nós temos no Excel em inglês, que é a função trim, que na programação ela existe, né? No VBA, no Power Query, que a gente vai ver já já, nós temos o trim, tá? E então nós temos a função arrumar, e ela basicamente pede um parâmetro apenas, que é qual é o texto que ele tem que arrumar. Eu forneço aqui qual é o texto, fecho parênteses, e lindo, maravilhoso, já trouxe aqui para mim, tudo bonitinho, organizado. Eu vou perguntar quantos caracteres há, 37, ou seja, foram removidos ali 29 espaços, né? E eu posso dar uma olhada agora, se eu copio essa célula e colo somente valores aqui, eu posso ver que realmente ele removeu também os espaços no começo e também no fim, né? Legal. E qual é a grande diferença dessa função no Excel para o Power Query? Então vamos lá. Eu vou copiar esse textão todo aqui que nós tínhamos feito. Copiei. Vou lá para o meu Power Query. Então, venho aqui em obter dados. Iniciar o editor do Power Query. Aberto. Nós vamos criar essa função lá dentro. Mas antes de criar ela, a função mesmo, que seja algo reutilizável, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês como que a gente consegue fazer uma simulação, né, de criação de função. Para que a gente vá debugando, né, a gente vá criando aos poucos. Então, eu vou clicar aqui no botão direito, nova consulta, outras fontes, consulta nula. Beleza. E já vou direto para o meu editor avançado. Tá. A primeira coisa aqui é que ele está como fonte vazio, né? E o resultado da fonte. Aqui eu vou trocar para palavra. Ou melhor, texto. Beleza? E aqui no texto eu vou colocar aquele textão feio do jeito que ele estava, né? Aqui no in, vou retornar meu texto. E para cada etapa que eu for realizando aqui, eu vou fazendo basicamente a mesma coisa. Eu gero a etapa, após gerar a etapa, eu peço para ele demonstrar para mim aqui no in, para que eu vá vendo o resultado acontecendo, o que ele está me trazendo aqui de retorno, tá bom? Então, concluído, e olha lá, ele trouxe esse meu textão, tá bom? E já para me ajudar, eu vou pedir para ele demonstrar quantos caracteres há nesse meu texto. Em alguns determinados momentos vai dar erro, mas não tem problema. O importante é o resultado final. Lembrando que antes estava dando 66 e depois vai dar 37. Beleza, então vou criar uma nova consulta. Essa aqui não tem necessidade, tá, gente? É só para que a gente vá acompanhando, tá? O resultado. Eu vou pedir para ele fazer um text.length. Text.length. Consulta 1. Bom, e ele retorna para mim 66, que é exatamente a quantidade de caracteres que há nessa consulta 1. Beleza. Voltando então aqui para a nossa consulta 1, editor avançado, vamos entender um pouquinho melhor o porquê que não funciona e qual a diferença então do
arrumar do Excel com o nosso arrumar aqui do Power Query, né? Então, como eu tinha dito que é uma tradução não tão literal, o arrumar, que é o trim, aqui no nosso Power Query nós também temos, né? Eu vou fazer aqui uma demonstração errada, tá? Basicamente, do que nós queremos, tá bom? Que então vai ser o texto trim. Você vai basicamente utilizar minha função text.trim, como eu tinha dito, né? E ele pede para mim, qual é o texto que tem que ser analisado, né? O texto que tem que ser analisado para que ele arrume é o próprio texto que eu forneci na etapa anterior. E aqui eu vou colocar no meu in o texto trim. E você vai ver que ele funciona em partes, tá? Olha lá, ele removeu todos os espaços anteriores e posteriores ao texto, mas esses espaços aqui no meio ele não tira, tá? E como vocês podem ver, então, ficaram com 55, ou seja, eles removeram apenas 11 espaços, né? Daqueles 66 caracteres que nós tínhamos antes. Tá bom, legal, Fábio, bacana, mostrou o problema, mas como que a gente arruma isso? Nós vamos fazer essa correção usando algumas etapas ali, tá? Existem algumas formas de fazer isso, eu vou por uma que eu acho a mais fácil, tá? De entender, é mais fácil de replicar, tá bom? Se você souber uma outra, fique à vontade também de colocar nos comentários, inclusive se for mais fácil, poxa, legal, sempre aprendendo, né? Como então que a gente consegue reproduzir a nossa função arrumar do Excel aqui no Query? Eu vou voltar para o meu editor avançado. Eu posso apagar essa consulta ou eu posso comentar ela, né? Só para deixar claro ali qual é a grande questão, tá bom? Inclusive, eu posso já até antecipar uma etapa e já fazer esse cara, depois da sequência a partir daqui. Mas, enfim, eu vou fazer do começo mesmo. Tá? Então, eu vou apagar esse cara aqui. E aqui eu vou colocar uma funçãozinha legal que nós temos que converte esse meu texto em uma lista, separando esse meu texto por delimitadores, tá? Então, eu consigo fazer com que cada um desses meus itens vire um elemento de uma lista, baseado em um delimitador, uma quebra. Inclusive, eu mostrei num vídeo passado, não tão distante, como que a gente faz a função split no Excel, tá? Que não é possível fazer isso no Excel, então a gente faz fazer. A gente consegue fazer com algumas funções, mexendo nelas, dá para ser feito. Vou colocar no cardzinho aqui a chamada do outro vídeo, tá? Para quem não assistiu, fica aí o convite. Então aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma quebra desse meu texto em itens em uma lista. Então aquilo que está na horizontal, eu vou chamar na vertical. Eu vou até pedir aqui para ele abrir o meu zoom in, para facilitar aqui. Tá? Então, esse cara que está na horizontal, eu quero que ele vire na vertical. O que eu quero que ele faça? Cada espaço que eu tenho no meu texto, eu quero que ele preencha uma célula aqui na minha lista, né? Um elemento, um item na minha lista. Então, seria um item vazio, um item vazio, um item vazio, um item vazio para cada espacinho aqui. E depois teria um item com o texto. Bati. E depois teriam vários outros espaços, então mais elementos vazios, mais itens vazios aqui, e depois mais um escrito A, né? Que é esse textinho. Depois mais um vazio, depois cabeça. Então, claro, o que eu preciso, né? Maravilha. Então aqui eu vou usar o texto split. Tá? Então eu vou criar uma lista aqui com base nesse meu texto. E usando basicamente a função que eu trouxe aqui para o nome, né, da minha etapa, que é o text.split. E ele me pede qual é o texto que ele tem que splitar, é a etapa anterior, que contém o texto, vírgula, e qual é o separador, ou seja, o que ele vai identificar como sendo a quebra para que ele gere um novo item. É o espaço. Tá bom? Então, pego esse resultado, coloco aqui para poder analisar, vamos no concluído. Como eu tinha falado, né, esse consulta 2 em alguns determinados momentos vai dar erro, porque ele está tentando analisar quantos caracteres há nessa minha consulta 1, e agora é uma lista, não tem como ele analisar, tá? Então, sem problemas. E olha lá o que eu tinha comentado, né? Vários espacinhos vazios aqui, tá? Aqui não tem texto nenhum, tá bom? Se eu vier aqui no Bati, ó, vocês podem ver que eu consigo selecionar aqui embaixo o meu texto sem qualquer espaço entre eles, né? Isso já deixa bem claro, ou seja, foram removidos os espaços, ficou só o texto. Então, se eu vier em qualquer item dessa minha lista, nesses campinhos que estão vazios, eles estão vazios mesmo, tá? Não é que aqui tem um espaço nem nada, não dá nem para selecionar, tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero fazer um filtro nessa minha lista. Eu quero que ele mantenha para mim somente os itens que
contém dados, ou seja, eu quero que ele remova tudo aquilo que não tem dados. É como se eu clicasse aqui no filtrinho, aquele botãozinho de escolher e remover nulos da tabela, né? Então dá para eu converter para a tabela, remover os nulos, trazer para a lista de novo, mas não tem necessidade. Eu posso usar aqui no editor avançado e fazer uma função, tá? Então, vírgula. Eu vou pedir basicamente para ele selecionar itens da minha lista, que é o list, já que agora eu estou manipulando uma lista, né? Então é o list.select. Abro parênteses. Qual é a lista que ele vai ter que manipular? A lista que foi criada na etapa anterior. Vírgula. Agora, o que eu quero que ele faça? Né? Vamos lá desenhar de novo minha listinha. Aqui dentro, então, nós temos vários itens lá dentro, né? Vários itens, vários itens, vários itens. O que eu quero que ele faça? Eu quero que para cada item desta minha lista, ele verifique se está vazio e remova, né? Então, como eu quero executar uma coisa que vai para cada item, eu uso aqui o it. O it permite, é como se fosse meu loop aqui dentro do meu Power Query, né? Não é bem isso, tá? Mas é como se fosse. É a minha função iteradora que permite que ele navegue por cada item, cada elemento dentro desse meu objeto que está sendo citado. Então, para cada item dentro da minha lista, eu quero que ele execute essa verificação, tá? Então, como que eu chamo o item agora? Eu uso o underline. Então, o underline, o que ele significa? Este item que está sendo iterado, né? Então, para aquela listinha, cada um dos itens é um underline. Tá? Underline, underline, underline é cada um dos itens. Legal. Então, para cada item, verifique, eu só quero que ele selecione o que for diferente de vazio. Tá bom? Então, aqui no selecionar itens, o que eu tenho? Uma lista agora removendo todos aqueles caras que eram vazios, porque eu pedi para que ele traga para mim somente o que for diferente de vazio. Maravilha. Voltei para o editor avançado. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho meus itens, eu já tenho exatamente o meu texto arrumadinho, só que eu preciso juntar ele de novo, eu preciso concatenar ele, né? Então, se eu quero concatenar, eu tenho uma lista, eu quero combinar essa lista num texto, então agora eu trago o concatenar aqui, que nada mais é do que o text.combine, né? O combinar o texto. E ele me pede exatamente isso, ó. Me traga os textos como sendo uma lista. A lista eu já tenho. É essa aqui, tá bom? Então, se eu pedir para concatenar, olha o que ele traz. Tudo juntinho. Mas não era bem isso que eu queria, né? Então, eu volto lá no editor avançado e ele tem um string aqui, ó, vírgula, olha lá, separador. É um optional, né? É um parâmetro opcional, que se eu quiser fornecer, ótimo. Se eu não quiser, fica aquela coisa linda, né? Tudo junto. Então, qual que é o meu separador? O espaço. Pronto. Feito. Este carinha é o nosso arrumar do Excel, tá? Agora, eu só preciso tornar isso como se fosse uma função, ou seja, algo que seja dinâmico. Eu possa reutilizar esse cara, tá bom? Então, como que eu faço isso agora? Eu vou pegar aqui esse texto, né, que eu trouxe ele fixo. Então, sempre que você estiver criando uma função, você constrói algo com uma constante de controle, algo que seja fácil de você manipular, que você vá vendo o resultado. Acabou, você tira essa sua constante. Tá? E o que você faz com essa constante sua? Você traz ela para uma variável. Então, abro parênteses, texto, text. Certo? E qual é o retorno dessa minha função? Um texto também. Eu coloco meu lambda aqui no final para definir e deixar bem claro que isso é uma function. Beleza? Então eu tenho a minha chamada da minha function aqui no começo, com o parâmetro, que não é opcional, o parâmetro obrigatório do tipo texto, e ele retorna para mim um texto. Minha função vai trazer o retorno para mim de texto. Deu um concluído. E olha lá. Maravilha. Então, se por acaso eu vier e pegar aquele textão todo que eu tinha feito, né? Ó, peguei todo ele aqui, concluído, tá bom? Vou trazer para cá, colar, e vou pedir para invocar. E olha o que ele traz. Função invocada, o resultado bonitinho. E aqui, o text.length, eu vou pedir para ele verificar agora a função invocada. E olha lá, 37 caracteres. É exatamente o que a gente queria. Fechou, está funcionando. Então agora eu posso excluir essa minha função invocada, né? Eu primeiro preciso excluir essa consulta aqui, essa minha função invocada, e agora eu dou um nomezinho bacana para esse cara aqui. Por exemplo, fx arrumar, né? O seu arrumar próprio ali. Beleza,
Feito tudo isso, eu posso fechar e carregar aqui. Nada mais foi feito. Vou colocar na prática agora. Vou criar rapidinho alguns textinhos. Vou até aproveitar esse próprio aqui como sendo o meu primeiro texto. Então aqui, ó, textos. Beleza? Vou colocar aquele meu Fábio com vários espaços GAT aqui. Inscreva-se no vários espaços, canal, vários espaços. Tá bom? Esse carinha todo aqui eu vou transformar numa tabela, né? Então, primeiro de tudo, inserir tabela. Tem cabeçalhos, ok. E agora eu vou jogar esse cara lá para o meu query. Quando eu jogar lá para o meu query, por exemplo, está aqui minha situação, eu quero arrumar esse meu texto, eu tenho duas formas simples de arrumar ele. Uma delas é criando uma coluna de apoio. Eu não indico tanto, mas funciona. A outra seria arrumar diretamente na minha própria coluna. Ô Fábio, mas como é que eu faço isso? Olha lá. Se você vem na sua tabela aqui, né, sua tabela 1, você pode clicar com o botão direito em cima aqui do textos e pedir aqui para transformar, cortar. Esse cortar é o trim, tá? Então se eu pedir aqui, ó, cortar, olha o que ele faz para mim. Texto aparado, trouxe uma etapa onde ele fez aquelas remoções de espaços antes e depois, mas ele não arrumou os textos do meio, e ele traz para mim exatamente isso, ó, text.trim. Então ele trouxe para mim a função que está sendo aplicada aqui. Tá? Então eu vou trocar esse text.trim aqui pela minha fx, arrumar. E olha lá, pronto, resolvido o problema. Beleza? Então, pessoal, está aqui um jeito simples de fazer. Caso você queira fazer de outra forma, que é incluindo uma coluna de apoio, basta vir aqui em adicionar coluna. Ela é bem mais fácil de fazer, mas eu não indico porque você está acrescentando mais uma coluna na sua tabela. Se isso fosse algo grande, né, uma tabela muito grande, são etapas a mais, que depois você vai ter que remover essa outra coluna que está errada, enfim. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir e pedir para ele invocar uma função personalizada dentro do adicionar coluna. Ele pede para mim qual é a função? É o fx arrumar. E qual é o texto? É a própria coluna textos. Tá bom? E o nome da coluna seria o texto arrumado. Pronto. Criou. Então, tanto faz a forma que você vai fazer. Aconselho aquela primeira. Fica aí a sacadinha de hoje, o nosso pulo do gato de hoje. Um abraço, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, aquela coisa toda. Beleza? Valeu!